Bem, nessa aula de hoje, da nossa disciplina aí de gestão integrada ao ambiente, eu vou tratar um pouco aí, iniciar falando um pouco sobre a parte de ergonomia. Vocês vão ver que nesse começo de semestre, né, até ali a AP1, a nossa primeira atividade avaliativa 1, eu vou tratar muito dessa parte de ergonomia, segurança do trabalho, né, os riscos relacionados com esse ambiente, com o ambiente de trabalho. Vocês vão ver então que as atividades que eu vou propor aí ao longo desses dias, né? Lembra que cada dia vai ter uma atividade ali para vocês fazerem a busca e no dia da atividade avaliativa parcial vocês vão compilar tudo isso. Vocês vão ver que eu trato muito desses assuntos. Tá? Essa primeira parte de introdução à ergonomia é baseada no capítulo 1 do livro de ergonomia, projeto e produção. Já tratei sobre ele com vocês quando eu expliquei sobre a metodologia, sobre a revisão, quer dizer, revisão de literatura, bibliografia dessa disciplina. É um livro que vocês encontram na biblioteca. O pessoal da engenharia de produção talvez já tenha acesso a ele, né, um acesso em virtude de uma outra disciplina mais específica de ergonomia. Mas eu achei que essa é uma parte importante de estar aqui na nossa disciplina. Por quê? Porque ela trata disso, olha o nome dela, gestão integrada do ambiente. Quando a gente vai, por exemplo, procurar algo relacionado com definição de ambiente, de meio ambiente, a gente vê que não só a parte de planta, de animal, né? Quando a gente fala meio ambiente, a gente pensa isso, né? Quando a gente fala ambiente, a gente pensa isso. Não só isso, trata-se do ambiente, né? O ambiente também engloba ali a parte em que a gente vive, a parte social, cultural que as pessoas vivem. Então, essa parte de ergonomia é importante também, é, né? Uma parte que a ementa cobra e por isso é interessante de eu mostrar, né? De eu dar uma passada aqui para vocês. Né? Talvez o pessoal da engenharia de produção já tenha tido acesso a isso em uma disciplina específica, mas como tem o pessoal da biologia também, né, eu achei que seria interessante eu dar uma detalhada em algumas partes para que eles também estivessem aptos para poder fazer as atividades aí certinha. Né? Então, hoje é sobre essa introdução à ergonomia que eu vou tratar um pouco com vocês. Né? E quando a gente fala de introdução à ergonomia, dentre as definições, objetivos da ergonomia, meio que a gente pode chamar a ergonomia como isso, ó, o estudo da adaptação do trabalho ao ser humano. Né? A ergonomia também é chamada de fatores humanos. Então vai estar relacionada com isso, né? Essas situações em que vai acontecer o relacionamento entre os seres humanos e a atividade produtiva de bens ou serviços e assim por diante. Então vai envolver, né, o ambiente físico e os aspectos organizacionais também. Tá? Mas não só relacionado com indústrias, com empresas. A gente pode pensar em ergonomia também na parte aí, vamos pensar, né? Você em casa fazendo um serviço doméstico, você também de certa forma, poderia estar sujeito ali a melhorias no seu processo de como você faz essa limpeza para evitar possíveis riscos, por exemplo, riscos relacionados aí por conta da postura ou por conta de outras situações. Né? Então, meio que a ergonomia ela pode ser aplicada aí em diversas áreas, né? Não só se a gente for pensar nessa parte de indústrias, né? Quando a gente pensa nisso, a gente já imagina uma indústria gigantesca e melhorando ali o que está acontecendo, né? Melhorando a forma com que os profissionais lidam com as máquinas. Mas não só isso, né? Num ambiente, por exemplo, de escritórios também pode ser aplicado essa questão da ergonomia. E ela vai abranger atividades ali, desde o planejamento e do projeto, né, que vão acontecer antes do trabalho serem executados, né, o monitoramento, a avaliação e a correção. Então, o monitoramento para saber ali se o que foi planejado para aquele projeto está sendo seguido da forma correta, se ele está tendo o resultado esperado, digamos assim, é, ou se a situação real ela é muito diferente do que foi imaginado anteriormente, para que seja necessário fazer as correções, e essas análises posteriores aí das consequências do trabalho, né? Então, fazer uma avaliação do que possa ter acontecido, né? Então, vai abranger atividades em todos esses pontos, né? Vocês vão ver quando eu vou falar de algumas fases ali relacionado com a ergonomia, ela pode ser aplicada em momentos diferentes, né? E até essa forma dela abranger essas diferentes atividades aí está relacionada um pouco com isso. E ela vai se iniciar com o estudo das características dos trabalhadores
para depois projetar o trabalho a ser executado, né, e sempre visando aí saúde, bem-estar do trabalhador, né? Porque o ideal é fazer dessa forma, né? Porque quando tem uma inversão, né, quando o projeto é feito sem considerar os trabalhadores, pode ser que aquele trabalho ele não seja, né, adaptado ao trabalhador, né, aos trabalhadores. Então o ideal é sempre que os estudos relacionados com ergonomia seja feito, né, antes dos trabalhadores, né, executarem aquele trabalho para que seja possível ali já começar a imaginar, criar projetos, planejamentos para que o trabalhador tenha um melhor rendimento, né, acabe também tendo uma melhor saúde, um melhor bem-estar no trabalho. Então vão existir diversas definições para a ergonomia, né? Cada uma dessas definições aí meio que todas, quer dizer, tentam ressaltar o caráter interdisciplinar e o objeto do estudo. Então esse caráter interdisciplinar é mostrando isso, né, de que ela vai depender de vários conhecimentos diferentes, várias disciplinas diferentes para que ela seja aplicada. E também ressaltando o objeto do estudo, né? Então, o objeto do estudo que seria, né, muitas vezes ali o humano, a máquina, o ambiente, né? Hoje a gente vê a ergonomia já é vista como algo mais que abrange toda a empresa, né? Como que abrange todo o sistema daquele empreendimento, daquela indústria. Então, vocês vão ver quando eu vou falar do histórico, que durante um tempo foi diferente a forma com que foi tratado isso, né? E uma das definições adotadas é da Associação Internacional de Ergonomia, que é adotada pela Associação Brasileira de Ergonomia, a ABERGO. E qual que é essa definição, né? Então tá ali, ó, a ergonomia é a disciplina científica que estuda as interações entre os seres humanos e outros elementos do sistema de trabalho, aplicando os princípios teóricos, dados e métodos a fim de realizar projetos para otimizar o bem-estar humano e o desempenho geral desse sistema. Então a ergonomia, como a gente pode ver, ó, então estuda a interação entre os humanos e outros elementos do sistema de trabalho. O que seriam esses outros elementos? Pode ser, por exemplo, elementos ali relacionados com as próprias máquinas que vão existir, que ele vai ter que operar. Pode ser, por exemplo, elementos dentro do sistema de trabalho. A temperatura seria um exemplo, ruídos, iluminação. Então, vai estudar as diversas interações que podem acontecer dentro daquele ambiente com aquele trabalhador. Então, ele pode estar sofrendo ali, ele pode estar tendo um rendimento pior de trabalho, pode estar sofrendo o seu bem-estar pode estar sendo piorado por conta da temperatura no ambiente que ele está. Então, o estudo da ergonomia vai tentar entender o que está acontecendo e vai tentar criar soluções, propor soluções, né? A ideia é sempre essa. Você não vai estudar aquilo apenas por estudar. Você também vai tentar otimizar aquilo, tentar otimizar aquele projeto para chegar no bem-estar ideal, né? Para aquela pessoa, para aquele trabalhador que vai estar ali e para que ele possa desempenhar aquele trabalho da melhor forma possível, mantendo, né, o seu bem-estar, mantendo a sua saúde. A ideia é sempre essa, né, que o trabalhador ele tenha a sua saúde e o seu bem-estar preservado. Quais os objetivos básicos da ergonomia? Então, tem 4 objetivos aí que o livro vem trazendo, que seria a saúde e a segurança, né, que vai ocorrer, né, vai ser preservada quando as exigências do trabalho do ambiente estiverem dentro das capacidades e limitações do trabalhador. Então, sem ultrapassar limites fisiológicos, limites cognitivos. Né? Hoje, muitos trabalhos, vamos supor, trabalhos que a gente, por exemplo, no momento que a gente está vivendo, né, nesse momento de pandemia, a gente está trabalhando em casa, está trabalhando muito mais em alguns casos. Né? Então, isso tem que ser visto também, né? A gente tem que dar essa atenção para a saúde e segurança cognitiva das pessoas. Né? Elas precisam, as exigências do trabalho têm que buscar preservar isso. Então tem que estar dentro das capacidades, das limitações daquela pessoa. Então, isso é um dos objetivos, né? A satisfação, né, que é resultado do atendimento das necessidades e expectativas do trabalhador, né? Isso vai produzir uma sensação de bem-estar e de conforto. Então a gente
sabe que quando a gente está satisfeito com alguma coisa, quando a gente tem as nossas necessidades atendidas, a gente consegue render melhor. Né? Vamos supor, você está cursando uma disciplina que você goste. Quando você está fazendo aquilo, quando você está entendendo aquela disciplina, quando você está percebendo que você gosta daquilo, você tem uma sensação de bem-estar. Né? Agora imagina, você estudando uma disciplina que você não tem tanta afinidade. Já vai ser diferente, você não vai ter tanta essa sensação de bem-estar e de conforto. E isso também, no ambiente de trabalho, é algo que pode ser aplicado. Né? Então, a satisfação também é algo que a ergonomia busca. Né? O trabalhador estando satisfeito, estando bem, tendo essa sensação de bem-estar e de conforto, ele pode, né, acabar rendendo mais, produzindo mais. Então, esse seria um dos objetivos básicos. A eficiência e a produtividade, né, que vão medir ali os resultados obtidos em comparação com os recursos empregados e o uso do tempo. Então, essa eficiência, digamos, não necessariamente é um dos objetivos básicos, não é um objetivo da ergonomia, sim. Né? Mas quando ela é aplicada, ela vai acabar levando a isso, né? Levando geralmente a um aumento de eficiência, levando a um aumento de capacidade. Então, e vai resultar, né? Vai ser resultado também de um bom planejamento, da organização do trabalho, da tecnologia empregada ali, dos conhecimentos disponíveis pelo trabalhador e assim por diante. Né? Então, toda essa eficiência e produtividade vai depender de outros fatores também para que ela seja, né, para que esse objetivo seja atendido, né? Então a produtividade, por exemplo, deve ser colocada também dentro de alguns limites. Né? Lembra da saúde e segurança, você tem que respeitar também as exigências do trabalho, tem que respeitar as capacidades e as limitações. Né? Se o trabalhador ali ele tem metas de produtividade que excedem essa capacidade, esse limite, a saúde e a segurança dele pode estar prejudicada, ele pode não estar tão satisfeito com aquele trabalho. Então, tá vendo como é uma coisa ligada na outra, né? E também um dos objetivos básicos seria relacionado com as minorias populacionais, né? Então, atender as necessidades específicas, atender as necessidades de idosos, por exemplo, de pessoas com deficiência, de crianças, né? Eu falei que ergonomia pode ser aplicada em outros ambientes, né? Atender necessidades também desses públicos diferentes, porque, outro exemplo, a ergonomia também pode ser aplicada aos produtos. Né? Você ter produtos ali que consigam atender necessidades ali dessas minorias é algo importante também. Então, isso seriam alguns objetivos, né? Objetivos básicos aí relacionados com a ergonomia, né? E como eu falei, a gente vê que todos eles estão meio que ligados, né? Como um, de certa forma, meio que depende do outro. Então, um pouco sobre o histórico da ergonomia agora, para tratar com vocês. Né? Então, diferente de outras ciências, a ergonomia é uma que a origem ela é mais fácil de saber, de ter uma data oficial ali, porque foi quando alguns cientistas se reuniram para discutir e formalizar a existência desse ramo. Então, eles já tinham a ideia desse ramo aí e foi um momento para que eles entrassem num consenso ali e propusessem, né, a existência desse ramo de forma concreta. Né? Isso foi lá em 1949, 12 de julho de 1949. E em fevereiro de 1950, essa proposta, né, foi proposta então a adoção do neologismo que é o ergonomics. Né? A ergonomia, a palavra aí, né, esse termo foi proposto, esse neologismo foi proposto aí para ser o nome desse novo ramo, dessa ciência, né? Sendo que o ergonomics está mostrando ali de onde ele vem, né? O ergon, de trabalho, e o nomos, de regras, de leis naturais, né? Então, os trabalhos meio que regidos por essas regras, por essas leis naturais, digamos assim, para... Então, esse seria o novo nome aí para esse ramo, né? Para esse ramo que já existia. Tá? Esse termo ele já tinha sido usado anteriormente, tá? Lá em 1857, mas a ergonomia acabou adquirindo um status de disciplina só a partir da década de 1950, né? 1949, 1950, devido à atuação aí da Ergonomics Research Society, que se tornou posteriormente nessa Ergonomic and Human Factors em 2009.
Então, aí mostrando o momento exato, né, de quando, de certa forma, né, surgiu esse novo ramo e as pesquisas relacionadas com ele foram mais eram mais fáceis de ser encontradas, né? Existia uma sociedade ali que organizava isso, provavelmente surgiram periódicos voltados para isso, grupos de pesquisa e assim por diante, né? A importância de ter essas organizações assim é muito em virtude disso, né? Você conseguir organizar os trabalhos, organizar as pesquisas, os grupos de pesquisa, os cientistas daquele ramo. Existiam, né, antes disso que eu falei, né, 1949, existiam os fisiologistas do trabalho anteriormente. Então, lá na Europa, principalmente Alemanha, França, começaram a surgir algumas pesquisas na área do que era chamado de fisiologia do trabalho. Né? Isso lá em 1900. Então, antes de existir a ergonomia como um ramo específico, já existiam ideias de que era necessário você ter um estudo ali da fisiologia do trabalho. Quando a gente fala de fisiologia, a gente está falando desse estudo, dessa parte fisiológica. Então, lá em 1900, eles tinham essa ideia e tentavam transferir para o terreno prático os conhecimentos que eram gerados aí nos laboratórios, né, que traziam essas ideias sobre essa fisiologia do trabalho. Né, e os pesquisadores dessa época, eles se preocupavam muito, por quê? Por conta das condições árduas de trabalho que existiam em alguns tipos de empreendimento, né? Por exemplo, nas minas de carvão, minas de fundição, outras situações insalubres que existiam. Então, esses fisiologistas se preocupavam muito com isso. Posteriormente, em 1913, foi criado um estudo, né? Quer dizer, um centro dedicado ao estudo de fisiologia do trabalho, né? Que evoluiu mais tarde para esse chamado de Instituto Max Planck de Fisiologia do Trabalho. Eu tentei procurar por ele, mas eu acho que ele não existe mais, pelo que deu a entender. Mas esse Instituto Max Planck, caso vocês forem pesquisar, vocês vão ver que eles têm vários centros dedicados a diferentes áreas de estudo. É bem interessante. Mas, mesmo assim, esse Instituto de Planck, Max Planck de Fisiologia do Trabalho, né, ele foi responsável por diversas contribuições na área da fisiologia do trabalho, como era chamada anteriormente. Então, aí mostrando o quanto é importante, né, ter esse centro, ter esses grupos, essas pessoas ali, né, esses grupos de estudo que vão estar voltados para um ramo específico. Eles vão conseguir gerar mais conhecimento. Então, aí mostrando essa importância. Lá na Inglaterra, ainda antes, né, do surgimento da ergonomia como esse ramo específico, né, antes de 1949, 1950 ainda, a gente pode tratar também da aplicação de algo relacionado com ergonomia durante a Primeira Guerra Mundial, né, que lá em 1915, a Primeira Guerra foi entre 14 e 18 ali, a Comissão de Saúde foi criada, né, a Comissão de Saúde dos Trabalhadores na Indústria de Munição. Então, o que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, durante a Segunda também, que eu vou falar aqui, foi um momento que os países precisaram de colocar suas indústrias em um grande funcionamento, produzindo muito, para que eles pudessem suprir, então, a guerra, né? Suprir esse esforço de guerra que estava acontecendo. E, em virtude disso, em virtude dessa grande necessidade de trabalhadores, de mão de obra, de indústria surgindo, grande quantidade de trabalho, né, houve essa necessidade também de surgir, né, alguma comissão que tentasse ali, né, amenizar os possíveis problemas que isso estava gerando. Né? Então, essa Comissão de Saúde dos Trabalhadores na Indústria foi uma tentativa aí de tentar reduzir, por exemplo, o acidente de trabalho, que com certeza era algo que acontecia muito. Né? E depois esse órgão foi reformulado lá em 1929, virou um outro instituto de pesquisa sobre saúde de trabalho, no caso, né? E esse instituto de pesquisa aí realizou muitas pesquisas relacionadas com a postura no trabalho, carga manual, seleção e treinamento, sobre iluminação, sobre ventilação. Então, foi muito importante também para o estudo, né, dessa área que ainda não era ergonomia, né? Ainda era vista simplesmente como esses institutos voltados para essa pesquisa de saúde no trabalho. E lá na Segunda Guerra Mundial também, né, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial,
né? Os conhecimentos científicos, tecnológicos também foram utilizados ao máximo. Precisava cada vez mais de produzir materiais bélicos. Então, mais uma vez, uma grande quantidade de pessoas trabalhando, uma grande quantidade de carga horária para essas pessoas, uma grande quantidade de materiais ali perigosos. Com certeza existiam diversos erros e os acidentes eram muito frequentes. Então, houve também a necessidade ali de pesquisas para melhorar, né, o desempenho, reduzir acidentes. Então, também, né, foi uma época em que os institutos voltados para essa área, eles tiveram, né, um trabalho ali para tentar reduzir, evitar esses problemas gerados com o trabalho. Atualmente, né, se a gente for tratar um pouco sobre a ergonomia, como é que ela funciona hoje em dia, né, as fronteiras da ergonomia já se expandiram, passaram a incorporar em maior grau conhecimentos de outras áreas afins, né, como assim? A ergonomia hoje em dia é algo multidisciplinar, né, ela depende de diversos outras disciplinas para que ela seja aplicada da forma correta. Você precisa entender, por exemplo, vamos supor, né, você está projetando uma determinada máquina ali que uma pessoa vai operar. Então você tem que entender como é que vai funcionar essa parte de criar essa máquina, mas também de como a pessoa, de como aquele operador vai interagir com ela. Então, será que se eu colocar um botão dessa forma, a pessoa vai entender, vai confundir com outra coisa? Será que se eu colocar isso desse jeito, a pessoa vai conseguir interagir? Então, mostra como é importante, né, de como a ergonomia depende de várias áreas da ciência para que ela seja aplicada da melhor forma. Hoje em dia também, dentro da situação atual da ergonomia, fala que a ergonomia tem uma visão sistêmica. Né? O que seria isso? Então, ela envolve a análise do funcionamento global desse empreendimento. Então, não só vai tratar agora, vamos supor, de uma relação específica entre o cara que vai trabalhar com a máquina e aquela máquina. Né? Vai envolver uma análise de um funcionamento mais global daquela empresa, de uma equipe de trabalho que usa um ou mais máquinas, vai envolver até a operação de sistemas mais complexos. Então, a ergonomia não leva em consideração só uma pequena parte do empreendimento, né? Ela já leva em consideração algo maior, né? Leva em consideração até características organizacionais da empresa. Então, aí está mais uma coisa que é importante. Também, dentro da situação atual, hoje em dia ela abrange aspectos mais gerais, né, como a distribuição de tarefas entre o ser humano e a máquina, a automação de tarefas e assim por diante. Então, como eu disse, né, não só vai tratar, por exemplo, do desenvolvimento da máquina, de algumas formas com que ela vai ter, mas também de algo mais geral da relação que vai existir. E diversas pesquisas, recomendações hoje em dia têm contribuído para reduzir erros, reduzir acidentes, reduzir o esforço, o estresse e as doenças ocupacionais. Né? A gente sabe que alguns trabalhos eles podem gerar níveis de estresse muito altos, níveis de doenças ocupacionais também muito altos. Então, hoje em dia, as pesquisas em ergonomia, muito voltadas para esse tipo de trabalho, elas têm contribuído para reduzir isso. Então, mostra como a ergonomia é uma área importante de ser estudada, de ter pesquisas, né? E uma área importante para que a empresa ela esteja aberta a receber, né? A ter os seus trabalhadores ali focados nessa questão da ergonomia. Um pouco sobre as fases da ergonomia. Isso aqui também está um pouco dentro do histórico, né? Porque quando a gente analisa a evolução histórica, a gente consegue perceber 4 fases distintas. Na primeira fase, que é a chamada de ergonomia física, então era quando tinha pesquisas pioneiras ali que eram restringidas ao humano e à máquina exclusivamente nessa relação, sem se preocupar com uma visão mais sistêmica, com uma visão mais organizacional. Então era preocupado muito com melhorar o relacionamento. Né? Uma das coisas que o livro traz é falando que alguns das pessoas que trabalhavam com isso, elas eram até meio que questionadas porque elas se preocupavam muito, por exemplo, com a forma com que alguns botões iam ser encontrados nas máquinas. Né?
porque isso era algo que poderia melhorar ou piorar o relacionamento entre o humano e a máquina, como é que ele ia fazer aquilo funcionar. Então, essa ergonomia física também se preocupava muito em reduzir a carga física do trabalho, né? E os fatores de sobrecarga fisiológica, né? Dentre eles aí a temperatura, os ruídos. Então a ideia era tornar mais fácil a operação, tornar melhor, digamos assim, né, para aquele trabalhador que está mexendo com aquela máquina, tornar mais fácil, menos sobrecarregado, digamos assim, aquela relação. Uma outra fase, lá por volta de 1970, era uma ergonomia muito focada nos sistemas físicos. Então já tinham estudos ali muito focados em analisar variáveis do meio ambiente, iluminação, temperatura, ruídos. A gente sabe que isso é algo que pode influenciar muito no rendimento de uma pessoa no ambiente de trabalho, né? Se ela está sobre uma iluminação ruim, uma temperatura, um ruído, uma temperatura muito alta, um ruído também que acabe incomodando ou gerando problemas futuros, isso pode ser algo que vai prejudicar o bem-estar ali daquele funcionário, né? Então as pesquisas buscaram muito isso, buscaram muito esse estudo desses sistemas físicos. Então agora, né, avaliando todo o sistema, né, humano, máquina, ambiente, já teve um pouco mais, já se expandiu um pouco mais. Um exemplo disso, né, eu falei que a ergonomia pode ser aplicada nos home offices da gente, nos escritórios. A iluminação é algo muito importante para a gente trabalhar também bem, né? A gente trabalhando em casa não está muito acostumado com isso, mas dependendo do tipo de iluminação, a gente pode estar prejudicando, por exemplo, a visão. Então, isso é algo que tem que ser revisto, né? A gente tem que tomar um cuidado. Então, nessa fase também, né, surgiram aí metodologias para atuar no desenvolvimento de sistemas, construindo modelo de sistema humano, máquina, ambiente. Então, essa foi uma outra fase. A fase 3, que é chamada de ergonomia cognitiva. Então, uma das coisas que foi acontecendo ao longo do tempo é que a carga física de alguns trabalhos, ela foi passando para as máquinas, né? Era até um dos problemas, né, que gerou desemprego durante uma parte do tempo, né? Gera até hoje, que o trabalho físico passou para as máquinas e o trabalhador precisou agora se trabalhar muito mais com a parte de processamento de informação, tomada de decisão, percepção, e isso gerou uma sobrecarga nos aspectos cognitivos das pessoas, né? Elas passaram a deixar de ter uma sobrecarga física e passaram a ter uma sobrecarga cognitiva. Então, a partir da fase 3, a partir de 1980, que se notou isso, os estudos de ergonomia passaram a focar também nessa questão dos aspectos cognitivos e sugerir formas ali para amenizar essa sobrecarga cognitiva. Essa também é uma fase muito importante, né? Muito importante hoje em dia. Cada vez mais, diversos trabalhos ali dependem muito dessa parte cognitiva. Então, você ter estudos, ter um direcionamento de como melhorar aquilo, pode melhorar o bem-estar das pessoas que vão fazer aquele trabalho. E a fase 4, né, a partir de 1990, e uma fase que a gente vive, de certa forma, até hoje, é a chamada de ergonomia organizacional ou macroergonomia, que agora ela vai ter essa visão aí, ó o nome, macroergonomia, mais macro, então vai incorporar vários pontos diferentes daquela organização, daquela empresa, daquele empreendimento. Então passa a incorporar tantos aspectos organizacionais, como ali trabalho em grupo, organização de produção e gerenciais do trabalho, quanto toda a parte ali que vai existir, né, de máquinas, a relação do ambiente. Então, seria uma macroergonomia que vai integrar todo o sistema produtivo, né? Então, essa percepção aí de que você fazendo, né, você criando essa ergonomia organizacional, você conseguiria ter, de certa forma, ali um melhor resultado, né? Então, os especialistas passaram a participar da concepção de projetos de novos sistemas desde a fase inicial. Então, os ergonomistas ali passaram a estar dentro das empresas, dentro de um projeto de construção, por exemplo, de uma indústria, desde o começo, prestando atenção em determinados pontos que poderiam, né, ser importantes para a ergonomia futura daquela empresa. Então, a gente meio que vive essa fase 4 até hoje, né?
uma mistura entre essas fases, principalmente entre a fase 3, que é a questão do cognitivo, com essa fase de ergonomia organizacional, né? Falando um pouco ainda sobre essa visão macroergonômica, então ela vai estudar o desenvolvimento e a aplicação da tecnologia da interface humana, máquina ambiente em um nível macro. Então, o que seria isso? Ela vai considerar toda a empresa como um macrosistema, como um sistema geral ali que tem que ser estudado e tem que ser analisado como um todo, né? Não só, você não vai analisar só a relação entre determinado grupo de trabalhadores e uma máquina, mas você vai estudar também tudo o que envolve aquela empresa como um sistema, né? Um exemplo disso que o livro traz, eu achei até interessante, né? O grau de informatização a ser adotado na empresa, com os postos de trabalhos informatizados e uso de robôs. Então, isso, dependendo do grau de informatização da empresa, dependendo disso, os postos de trabalhos, o nível de emprego vai depender de uma qualificação diferente, vai depender de uma organização da produção diferente. Então, mostra de como é necessário você visualizar aquele empreendimento, aquela empresa como algo, como um sistema maior, né? Porque uma coisa ali, né, o grau de informatização vai influenciar no nível de emprego, no nível de qualificação que aquele funcionário vai ter. Então, mostra como é importante de ter essa visão num todo dentro da empresa. Alguma coisa agora, né? Passando agora para tratar com vocês sobre a aplicação da ergonomia. Então, ela pode dar diversas contribuições para melhorar as condições de trabalho, né? Como eu já falei, ela foca em diferentes pontos ali, né? Tanto de parte cognitiva, parte física e assim por diante. E as aplicações delas podem ser, né, definidas ali de acordo com a ocasião em que são feitas. Então, seriam 4 tipos ali de formas de aplicação da ergonomia, que é a ergonomia de concepção, a de correção, a de conscientização e a de participação. Tá? Essas são quatro formas de aplicação da ergonomia, cada uma são aplicadas em momentos diferentes, né? A primeira, a ergonomia de concepção, né? Seria aquela que ela é aplicada durante o projeto do produto, da máquina, do ambiente ou do sistema. Então, o ergonomista, a pessoa responsável por isso, ela vai fazer parte do grupo que vai projetar aquele sistema todo, né? Por que isso é importante? Né? Um ergonomista ali que tenha, né, um conhecimento muito grande sobre aquela área já vai saber o que tem que ser feito para melhorar o bem-estar do trabalhador, o que pode ser mudado, reajustado para melhorar o funcionamento daquela empresa e garantir a saúde, o bem-estar, a segurança dos trabalhadores, né? Mas então essa ergonomia de concepção, ela acaba que ela é baseada em situações hipotéticas, né? Já que não tem nada físico ainda, né? Pode ser baseada também em experiências anteriores, mas de certa forma ela é nessa fase inicial, né? Ainda não existe a empresa, o ergonomista está fazendo parte dessa concepção, né, do projeto em todo. A ergonomia de correção, né, que seria aquela aplicada agora mesmo para solucionar um problema que já existe na empresa. Então ela vai ser aplicada em situações reais. Então já existe aquele empreendimento e o ergonomista vai ali e vai aplicar, digamos assim, né, algo que solucione problemas existentes, né, solucione problemas que refletiam ali na segurança, na fadiga excessiva, na doença do trabalhador, na quantidade, na qualidade da produção. Então, essa seria um outro momento de aplicação da ergonomia. Então, quando ela é aplicada já numa indústria que existe. Outra aplicação seria chamada de ergonomia de conscientização, que procura capacitar os trabalhadores para identificar e para corrigir os problemas do dia a dia ou emergenciais. Então, essa ergonomia de conscientização vai procurar fazer com que o próprio trabalhador ali, né, quem tá no dia a dia, ele seja capaz de identificar o que está acontecendo e corrigir aquilo. Então, os problemas ergonômicos que não puderam ser solucionados ali na concepção ou na correção, ou então que foram imprevistos, o trabalhador está
ele tem que ser capaz de resolver e de enfrentar esse problema. Então, essa ergonomia de conscientização estaria relacionada com isso, né? E como é que ela pode ser feita? Pode ser feita por meio de cursos, treinamentos, reciclagens, tudo isso de forma individual ou coletiva, em que você vai conscientizar aquele trabalhador para que ele consiga identificar e corrigir os problemas que existem ou que possam existir. E a ergonomia de participação, ela é um pouco similar à de conscientização, mas agora o que acontece? Na ergonomia de participação, ela tenta envolver mais o usuário do sistema na solução do problema ergonômico. Né? Como assim? Imagina que você vai envolver no design de um produto o consumidor. Então você vai pegar um grupo de consumidores, vai levar para a sua empresa e vai envolver ele no desenvolvimento daquele produto. Você vai dar protótipos para ele e pedir para ele avaliar. A ergonomia de participação ela é baseada nisso, né? Na ideia de que o usuário ele vai ter um conhecimento prático. Então ele pode sugerir coisas que melhorem aquilo. Tá? Então esse seria um outro momento de aplicação da ergonomia. Né? Então existe lá, como eu disse, né, a de concepção, de correção, de conscientização e de participação, mas não necessariamente, vamos supor, uma empresa que escolheu a ergonomia de concepção, não vai precisar de fazer uma conscientização dos seus trabalhadores, ou então uma participação, né, envolver ali esses trabalhadores para solucionar problemas. Né? Isso aí seriam formas de aplicação que podem existir. E quais seriam os setores de aplicação da ergonomia? Como eu já venho falando, né, a ergonomia, ela hoje em dia se expande para as diversas áreas aí das atividades que vão existir. Né? Inicialmente, quando eu mostrei o histórico para vocês, o que dá para perceber? Ela era muito focada na questão militar, né? Muito focada ali nas indústrias que surgiram na guerra, que surgiram Primeira e Segunda Guerra, né? Mas hoje em dia ela já é aplicada em diversos tipos de setores, né? Na agricultura, setor de serviços, na vida diária, como eu disse, a gente pode aplicar certos conceitos em casa, né? Ao invés de você pegar um negócio pesado no chão, curvando a coluna, você agachar para poder pegar. Então, ela se expande já para diversas áreas, né? A agricultura, por exemplo, uma coisa que a gente pode citar na agricultura, o que houve, o que aconteceu na evolução das máquinas agrícolas? Ao longo do tempo, elas foram ficando cada vez mais sofisticadas. Né? Por exemplo, uma pessoa que é responsável hoje por dirigir aquelas colheitadeiras, elas precisam de cursos para conseguir dirigir aquilo, né? É cheio de informações que ela precisa saber avaliar. Dentro da cabine, ela não está mais exposta ao ambiente. A cabine ali tem um isolamento acústico, tem uma temperatura também que é adequada para o trabalhador. Então, aí mostrando de como, provavelmente, a ergonomia foi aplicada em um maquinário que é utilizado na agricultura, né? E antes, né, vamos supor, um trator mais antigo ali era completamente exposto ao ambiente, né, no sol, à chuva, o barulho também. Então, isso seria um exemplo aí de possível aplicação dessa ergonomia, né? E no setor de serviços, então no comércio, saúde, escritórios, bancos, seguranças, manutenção e assim por diante, é onde ele mais tem se expandido, né, com a urbanização, com a modernização da sociedade. Né? O setor de serviços é um dos maiores setores aí da nossa economia. E com relação ao custo-benefício, né, que se tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração, é isso, né? E se o custo, né, de aplicação da ergonomia vai gerar um benefício futuro, né, vai trazer um benefício real, e tem diversos relatos ali que mostram que existem resultados econômicos da aplicação da ergonomia. Né? Como eu disse, nos objetivos, a gente vê que está ligado aí, por exemplo, a eficiência e a produtividade com a saúde e a segurança da pessoa, com o bem-estar que ela tem. Então, isso, com certeza, pode influenciar. Então, existem resultados econômicos da aplicação da ergonomia. Um dos exemplos que o livro traz aí é que, numa conscientização de trabalhadores, ela pode contribuir para aumentar a produtividade daqueles trabalhadores, né? Mas dentro do custo e do benefício também tem que ser levado em considerações algumas outras variáveis econômicas
né? Por exemplo, que podem estar associadas a esse custo-benefício, né? Então, questões relacionadas ao risco de investimento, né? Vamos supor que a aplicação de algo relacionado com ergonomia acaba gerando um resultado a longo prazo, né? Será que vai valer a pena? Será que não existe a possibilidade de todo aquele sistema mudar e isso não gerar mais tanto benefício? E também os fatores intangíveis, né, que seriam fatores ali que não dá para quantificar, né? Então, esses seriam algumas outras variáveis que também tem que ser levadas em considerações, mas a aplicação da ergonomia tem mostrado que ela pode trazer contribuições para os empreendimentos, né? Contribuição para a produtividade, por exemplo, mas contribuição principalmente, se a gente for pensar, para o trabalhador, né? Para o bem-estar dele, para a saúde desse trabalhador. Bem, então essa é a parte teórica dessa nossa aula de hoje, né? Sobre a introdução à ergonomia. Eu acho, como eu disse, vou tratar dessa parte de ergonomia, segurança do trabalho, de uma forma mais breve, né? Mas que gere uma base para vocês poderem já fazer a atividade, né? A ideia dessa, como eu disse, essa disciplina é uma disciplina de extensão, digamos assim. Então, essa parte teórica é mais para embasar as atividades que eu vou pedir. E como primeira atividade dessa disciplina, então aí o primeiro roteiro de atividade para a gente fazer, para vocês fazerem, que, como eu disse, vai culminar num trabalho que vocês vão entregar lá no dia da atividade avaliativa presencial, certo? Então, a primeira coisa é para vocês formarem grupos aí de até 4 pessoas. Com esse trabalho, as atividades avaliativas parciais vão ser em grupo, tá? Mas todos têm que entregar o trabalho no dia da atividade parcial, ok? Não esqueçam isso. E qual seria a formatação? Já vão formatando ele ali num formato parecido com o projeto de pesquisa. Então, Time New Roman, espaçamento de 1 e-mail, as margens de, eu acho que é 3, 3 e 2 e 2. Então, já vão tomando esse cuidado. Justificado. Então, isso é importante. Vocês devem, então, escolher um tipo de empresa, um tipo de empreendimento. Qual que eu escolho? Pode ser um que um dos alunos trabalhe, pode ser uma empresa que vocês achem interessante, aquela área, e você queira encontrar mais informações sobre ela. Pode ser um ramo específico, você quer trabalhar, por exemplo, com siderúrgicas, ou então você quer trabalhar, por exemplo, com a parte, eu falei da agricultura, pode ser também algo relacionado com isso, ou então um determinado tipo de indústria química, mineradoras e assim por diante. Vocês vão selecionar um tipo de empreendimento, mas lembrem-se, esse empreendimento que você vai escolher, você vai seguir com ele até o final do semestre, tá? Buscando materiais sobre esse tipo de empreendimento até o final do semestre. Se essa disciplina, se a gente não tivesse nesse momento, né, de pandemia que dificulta o trabalho, se a gente estivesse de uma forma mais presencial, a ideia era que vocês escolhessem uma empresa, por exemplo, da cidade e pudessem ir lá fazer algumas coletas de dados, né? Mas dessa forma, assim, eu acho que acaba sendo mais seguro para todo mundo nesse momento, né? E uma coisa importante, você não precisa identificar o nome da empresa, tá? Vamos supor que você escolheu a empresa que você trabalha, tá? Você não precisa colocar o nome dela, até o ideal é não colocar o nome da empresa, tá? Isso é algo importante. O que mais você tem que fazer nesse roteiro de atividade? Então, você escolheu essa empresa, agora você vai descrever o tipo de empresa escolhido. Então, você vai descrever a missão da empresa, no caso, a área de atuação primeiro, descrever a missão, o histórico, descrição do produto ou do serviço que ela oferece. Então, você vai escolher aí, também pode escolher alguns outros pontos para tratar sobre a empresa. Vamos supor que você escolheu, falei, da empresa relacionada com mineração. Você pode fazer um histórico ali sobre a mineração, pode explicar melhor o que é, quais são os produtos relacionados com ela, né, o que ela gera, pode pesquisar valores, né, relacionados com isso no país, fora do país e assim por diante. Então, essa seria a descrição sobre o tipo de empresa, sobre a empresa que vocês escolheram. Tá? Então, esses seriam os 2 pontos principais para a nossa primeira atividade do dia 9/3, para essa nossa atividade dessa segunda-feira. Tá?
E qual que é a minha ideia? De que vocês me enviem ela até a próxima semana, até o dia 16/3, porque aí eu consigo corrigir, dar um feedback, enviar de volta para vocês esse trabalho corrigido, para que no dia da entrega da atividade avaliativa parcial, vocês só precisem fazer alguns ajustes nessa atividade que eu estou propondo. Né? Porque, como eu disse na primeira aula, né, a ideia é que cada uma dessas atividades você vá acumulando conhecimentos sobre essa empresa e lá no final você pegue aquele trabalho todo que foi feito, né, e ele seja como se fosse um relatório, né, como se fosse um plano de estudo, um estudo de caso sobre aquele tipo de empresa, certo? Então essa seria a ideia desse primeiro roteiro de atividade e da nossa disciplina em geral, certo? Então eu espero que tenha ficado claro, né, toda a parte teórica e essa parte do roteiro de atividade também. Qualquer dúvida, podem mandar mensagens, e-mails. O meu e-mail, eu acho que eu não tenho todos vocês, né, principalmente da engenharia de produção, mas existe a parte ali no aula que vocês conseguem mandar mensagens, então qualquer coisa, mandem mensagem por lá, que eu vou estar sempre monitorando lá e consigo entrar em acesso com vocês também, qualquer coisa. Tá? Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, mandem essas mensagens aí e bons estudos.